Você sabe quais são os elementos químicos mais abundantes e quais são os mais raros? A resposta é: depende. Se estivermos falando da crosta terrestre, ou da atmosfera terrestre, ou até mesmo do universo, as proporções dos elementos químicos variam fortemente. A crosta terrestre é composta principalmente de oxigênio, silício e alumínio, enquanto a atmosfera é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. No entanto, há muitos outros elementos presentes em menores quantidades em ambos. Quando falamos de crosta terrestre, estamos considerando a camada externa do planeta Terra, que é composta principalmente de rochas sólidas. Essas rochas são majoritariamente silicatos de alumínio, cálcio e silício, que são compostos destes elementos com oxigênio. A abundância dos elementos na crosta terrestre é medida em relação à massa de cada elemento presente. O oxigênio é o elemento mais abundante, representando cerca de 46,6% da crosta terrestre. O silício vem em segundo lugar, representando 27,7%. O alumínio é o terceiro elemento mais abundante, com 8,1% em massa, e outros elementos comuns, que incluem ferro, cálcio, sódio e magnésio, juntos representam cerca de 6,9% da massa da crosta terrestre. Alguns elementos como carbono, nitrogênio e enxofre também são encontrados, mas em quantidades muito menores. Os elementos mais raros da crosta terrestre incluem o ouro, a prata, a platina e o paládio, que são encontrados principalmente em depósitos minerais. Mas mais raros ainda são os elementos rênio, ródio, irídio e ósmio. Agora, se considerarmos a Terra como um todo, essas proporções mudam completamente. O elemento ferro, que é o componente principal do núcleo e apresenta massa elevada, passa a ser o elemento mais abundante, com cerca de 33% da massa do planeta, seguido pelo oxigênio, com 30%, silício e magnésio, com cerca de 15% cada. Apenas estes 4 elementos químicos já atingem 93% da massa da Terra. Níquel, enxofre, cálcio e alumínio, em proporções bem menores, ajudam a totalizar quase 99% da massa da Terra, com 1% restante reservado aos demais elementos. Agora, se falarmos da atmosfera terrestre, sabemos que ela é composta principalmente de nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%. O gás carbônico representa cerca de 0,04% da atmosfera, e ele é importante porque ajuda a manter a temperatura da Terra estável. Outros gases presentes na atmosfera incluem o vapor d'água, o metano, o ozônio, óxidos de nitrogênio e os clorofluorcarbonos. Os elementos mais abundantes do universo incluem hidrogênio e hélio, que juntos representam cerca de 98% da massa total do universo, sendo que o hidrogênio é o elemento mais abundante, representando cerca de 74% da massa. E o hélio vem em segundo lugar, representando cerca de 24% da massa do universo. Outros elementos comuns incluem o lítio, o berílio e o boro, que são encontrados em quantidades menores, mas ainda significativas. Os elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio, oxigênio e ferro, são encontrados em quantidades ainda menores e só são produzidos em grandes quantidades em eventos extremos, como as supernovas. É importante lembrar que a abundância dos elementos pode variar em diferentes ambientes. Por exemplo, a composição química de um planeta pode ser diferente da composição química de um cometa ou de uma estrela. Além disso, a abundância dos elementos na Terra pode variar dependendo da região geográfica e do tipo de rocha presente. Agora vamos com um bônus. Você sabe quais são os elementos mais abundantes do corpo humano? Os elementos mais abundantes são o oxigênio, carbono, hidrogênio e o nitrogênio, que juntos representam cerca de 96% da massa total. O oxigênio é um elemento vital, pois é usado pelo corpo para produzir energia através da respiração celular. O carbono é um elemento fundamental para a formação de moléculas orgânicas, como proteínas, gorduras, carboidratos, que são necessários para o funcionamento adequado do organismo. O hidrogênio é um elemento fundamental para a formação de moléculas de água, que são necessárias para muitas funções do corpo, incluindo a regulação da temperatura e lubrificação das articulações. O nitrogênio é um elemento importante para formar proteínas e outras moléculas orgânicas. Outros elementos importantes no corpo humano incluem cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre e magnésio. O cálcio é um elemento vital para a saúde dos ossos e dos dentes, enquanto o fósforo é importante para o crescimento e desenvolvimento ósseo. O potássio é importante para a regulação da pressão arterial e o sódio é necessário para a regulação do volume de líquidos no corpo.
O cloro é importante para a produção de sucos gástricos e o enxofre é um componente importante de algumas proteínas. O magnésio é um elemento vital para um funcionamento adequado de muitas enzimas no corpo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.